Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês um assunto muito importante. Vocês conhecem o fungo Gnats e o que ele provoca nas nossas plantinhas? Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês me sigam lá no Instagram. Lá eu posto fotos com identificação das plantinhas e deixo dicas de como cultivar essas lindezas. Então, gente, hoje eu venho mostrar para vocês, né, um vídeo de como eu combato o fungo Gnats. E venho também esclarecer para vocês o que é o fungo Gnats. Tem muitas pessoas, né, que já sabem, mas outras que iniciaram o seu cultivo agora e não conhecem. Então agora vamos ao vídeo. Antes eu quero compartilhar uma alegria com vocês, com essa minha plantinha aqui, que eu considero ela de difícil cultivo, porque eu tive bastante dificuldade no início com ela. Agora eu acertei, gente, olha só, esse pontinho cor-de-rosa aqui, ela vai florir, é a floração, que coisa mais fofinha, né? É a Trichodiadema densus, né? Uma plantinha assim que no início eu apanhei bastante, ela quase não se desenvolvia. Então, depois que eu coloquei ela nesse vasinho de barro e comecei a cultivar ela no tempo, ela começou a soltar brotinhos, como vocês podem ver, ela está bem saudável. E agora vai me presentear com a sua maravilhosa floração. Então, gente, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o mosquito que causa o fungo Gnats. Eu acho que, não sei se vocês estão conseguindo ver, é um mosquitinho bem pequenininho, né? Bem magrelinho. Ele é difícil de ver mesmo, tá? Deixa eu balançar aqui o vasinho que eu vi que tinha aqui para estar mostrando para vocês. Um momentinho, gente. Aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, nesse tronquinho, ó. Tá vendo, ó? Esses bichinhos que estão andando, caminhando em cima da plantinha ali, é o mosquitinho que causa o fungo Gnats nas nossas plantinhas. Esse mosquitinho, né, que parece ser tão inofensivo aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui deu para ver bem agora, né? Ele quase não voa, sabe? Ele fica sempre junto ao substrato do vaso. E quando a gente molha demais, quando o substrato ele está muito úmido, ele solta, né? Ele coloca os seus ovinhos no substrato e as larvas, né, que eclodem dos ovinhos, é que atacam as nossas suculentas, deixando elas doentes. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui. É meio difícil de ver, né? Mas deu para ver ali no vasinho, né? Aquele mosquitinho pretinho pequenininho ali, que é o causador do fungo Gnats. Então, deixa eu conversar mais um pouquinho sobre esse assunto com vocês, né? Então, gente, tem muitas pessoas que perguntaram para mim, né? Por que que a minha suculenta, né? Quando a gente, às vezes, tem um dia a gente vai lá, olha, num dia a gente olha, ela está bonita, maravilhosa, e no outro dia a gente vai lá e as pétalas já estão caindo. Então, gente, um dos motivos pode ser o fungo Gnats, porque ele é algo que a gente não percebe, a gente não vê, né, o ataque dele, e quando a gente vê, causa todo esse estrago no nosso jardim. Aqui eu estou mostrando para vocês, né, que eu uso essas pedrinhas, gente. Um dos motivos de eu usar essas pedrinhas é para estar protegendo o solo, que eu não coloquei, eu tenho que colocar, ó. Lá embaixo eu tenho os vasinhos onde estavam os mosquitinhos. Aqui em cima, ó, deixa eu mostrar para vocês, praticamente quase não tem mosquitinhos. Tá vendo? Eu sei que ele é difícil de ver, mas não tem, tá, gente? Se tiver, é um ou outro. E vocês viram lá embaixo como tinha bastante, né? Por quê? Aqui em cima eu quase não uso o adubo orgânico.
e a matéria orgânica também, né? Então, a diminuição da matéria orgânica, do adubo orgânico nas nossas plantinhas vai ajudar, né, a fazer com que esses mosquitinhos eles não fiquem voando nos nossos vasinhos, tá? Outra dica bem importante é você não encharcar o substrato. O substrato tem que ser um substrato bem levinho, que seque rápido, né? Claro, a gente tem que hidratar nossas plantinhas. A gente não pode deixar de hidratar agora por causa do mosquitinho. Só que né, você tem que saber que você precisa usar um substrato que seja bem drenável, que ele seque rápido, né? Quanto mais rápido ele secar, melhor, porque não vai dar tempo então para na verdade os ovinhos ele vai colocar, né? Os mosquitinhos vão colocar, só que não vai dar tempo para as larvinhas se desenvolverem. Então aqui em cima eu não uso o adubo orgânico, eu só uso mesmo o osmocote, né? E a torta de mamona e a farinha de osso. Eu eliminei por completo o adubo orgânico, que é o esterco de gado ou de frango dos meus vasinhos. Um dos motivos, né, é esse, para que não causar fungos nas minhas plantinhas. Porque o que acontece? Ele coloca os ovinhos, o mosquitinho, os ovinhos eclodem as larvas se alimentam dos fungos que tem na matéria orgânica e se alimentam também, gente, elas atacam também as raízes novinhas que as nossas suculentas soltam. Sabe aquelas raízes bem fininhas, que são aquelas raízes que na verdade fazem todo o trabalho de absorver os nutrientes, né, do substrato? E essas larvas, elas atacam essas raízes, fazendo com que as nossas plantinhas fiquem fracas e doentes. Um outro ambiente também que o fungo Gnats ama, gente, é um ambiente úmido e um ambiente com pouca iluminação. Então, uma dica bem legal é vocês derem, né, para suas suculentas bastante sol. Quanto mais sol você puder dar para elas, melhor. E um ambiente onde seja bem arejado, que de preferência ele pegue um ventinho, né? Que ele não seja um local abafado, um local sem ventilação. Porque um local sem ventilação e com pouca iluminação é um prato cheio para esses mosquitinhos, gente. Né? E vocês sabem, né, que o efeito, né, mal que eles causam nas nossas suculentas. Porque assim, né, a gente observa elas como aqui, ó, né? A gente está observando, elas estão tão bonitas, né? E num dia e no outro dia, quando a gente vai olhar, elas já estão com podridão no caule, né? Perdendo as pétalas e muitas das vezes a gente não consegue mais salvar as nossas plantinhas. Então fica a dica, gente, né? Claro que muitas das vezes, como aqui em casa, eu não consigo dar sol o dia inteirinho para minhas plantinhas, né? As minhas plantinhas ou elas recebem o sol da manhã ou elas recebem o sol da tarde. Então, uma forma de combater é usar os pedriscos, né? Eu uso sempre os pedriscos nos meus vasos, né? Antes de eu fazer esse vídeo para vocês, eu andei pesquisando, né, sobre o fungo Gnats e eu vi que fazer uma camada mais grossa, né? Eu faço até eu não coloco, mas eu não coloco tanto, mas fazer uma camadinha mais grossa de pedrinha também vai inibir com que eles coloquem os ovinhos, porque daí eles não conseguem penetrar, né, nas pedrinhas até no fundo para estar colocando os ovos. Então, uma dica bem legal é esse, fazer uma camada um pouquinho mais grossa dos pedriscos para eles não estarem colocando os ovinhos. Deixar o substrato sempre bem sequinho, dar bastante sol, um local bem arejado, né? Com bastante ventilação, também vai ajudar a combater. Não que a gente consiga eliminar, mas a gente vai diminuir, né, os ataques. Deixa eu compartilhar com vocês aqui essa minha bancada maravilhosa, né, com as minhas linduchas aqui, as minhas maravilhosas gigantes aqui. Eu estou começando a adquirir algumas gigantes também para minha coleção, gente. Então, aqui é um local onde eu percebi que praticamente não ocorre o ataque do fungo Gnats. Por quê? Aqui é o sol pleno, né? É bem ventilado. O que pode acontecer, gente, é em dias muito nublados, porque aqui eu sempre falo para vocês que, né, o meu clima ele é muito úmido. Então a gente às vezes tem 2, 3 semanas de muita
chuva e tempo nublado. Na verdade, na chuva ele não vai atacar, é mais o tempo nublado, né, gente? Eu decapitei a minha caranculata, ela está aqui para soltar as raízes, olha só. Que fofurice, já está cheia de raízes. E é assim mesmo que a gente faz, gente. A gente tira, né, o topo e deixa para enraizar assim aonde ela estava. E dá bem certo, tá? Depois que a gente perde o medo, né? Tudo dá certo. Aqui eu tenho esse vasinho maravilhoso com o meu eônio, o kiwi e o Havort. Olha que lindo que está, maravilhoso, né? Pegando bastante sol. Então, como eu estava falando para vocês, aqui é uma estante, né? Uma bancada, né? Onde praticamente não tem a incidência dos fungos aqui, gente, dos mosquitinhos. Eu sempre estou observando e é difícil de ver, é um ou outro só em dias muito nublados, em dias muito abafados, né? Porque a ocorrência maior desses bichinhos, como eu falei para vocês, é na primavera, verão, quando o tempo fica mais quente e abafado. Então, gente, um vídeo para compartilhar com vocês, né? Mais uma dica, algo que eu aprendi com as minhas suculentas, algo que eu aprendi vendo outros vídeos com outras pessoas, é, pesquisando, né? Porque a gente sempre vai atrás para descobrir o que está acontecendo de errado com as nossas suculentas. Espero que eu ajude com as dicas que eu deixei para vocês, né? Eu tentei passar para vocês aquilo que eu tenho feito no meu jardim, aquilo que eu falei, né? A gente não vai conseguir eliminar de vez, porque não tem como eliminar esses mosquitinhos no nosso jardim, mas a gente vai conseguir diminuir a incidência dos ataques deles fazendo dessa forma, tá, gente? Seguindo todas as dicas, eu garanto para vocês que vocês não vão ter tantos ataques no jardim, tá bom? Então, gente, eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.